né? Você que fez mau uso da sua inteligência em reencarnação passada, né? Vem com uma expiação, é um processo, né? Da reabilitação moral. Da reabilitação moral. Bom, então vamos para o nosso momento espírita, está aqui no ponto. Você então pode ligar para a gente, 2252-4705, o Marco está de férias, né? Está tirando um dia para descansar. 2252-4705. Quiser formular uma pergunta aqui para o Celso Tita, depois a gente manda um abraço aí para a galera aí da internet também, que já está curtindo aí, reagiu à chamada do programa de hoje e do tema de hoje, que nós vamos falar sobre o livro A Gênese, né, as curas, as possessões e ressurreição, também as ressurreições. Então tá aí, vamos para o nosso momento espírita, então, com um tema muito interessante que é o tempo, exatamente, falando sobre o tempo. Momento espírita. Tempo. Um autor desconhecido escreveu certa vez que a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e outros sentimentos habitavam uma pequena ilha. Certo dia, foram avisados que essa ilha seria inundada. Preocupado, o amor cuidou para que todos os outros se salvassem, falando: fujam todos, a ilha vai ser inundada. Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigarem num morro bem alto no continente. Só o amor não teve pressa. Quando percebeu que ia se afogar, correu a pedir ajuda. Para a riqueza apavorada, ele pediu: riqueza, leve-me com você. Ao que ela respondeu: não posso. Meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você. Passou então a vaidade e ele disse: dona Vaidade, leve-me com você. Sinto muito, mas você vai sujar meu barco. Em seguida veio a tristeza e o amor suplicou: senhora Tristeza, posso ir com você? Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Passou a alegria, mas se encontrava tão alegre que nem ouviu o amor chamar por ela. Então passou um barquinho onde remava um senhor idoso e ele disse: sobe, amor, que eu te levo. O amor ficou tão feliz que até se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao morro alto, onde já estavam os outros sentimentos, ele perguntou à sabedoria: dona Sabedoria, quem era o senhor que me amparou? Ela respondeu: o tempo. O tempo? Mas por que ele me trouxe aqui? Porque só o tempo é capaz de ajudar e entender um grande amor. Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem lugar especial. É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem sua hora e local certos. É ele que cicatriza as feridas das profundas dores, colocando o algodão anestesiante nas chagas abertas. É o tempo que nos permite amadurecer, através do exercício sadio da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso. É o tempo que desenha marcas nas faces, espalha neve nos cabelos, leciona calma e paciência quando o passo já se faz mais lento. É o tempo que confirma as grandes verdades e destrói as falsidades, os valores ilusórios. O tempo é, enfim, um grande mestre que ensina sem pressa, aguarda um tanto mais e espera que cada um, por sua vez, se disponha a crescer, servir e ser feliz. E é o tempo, em verdade, que nos demonstra no correr dos anos que o verdadeiro amor supera a idade, a doença, a dificuldade e permanece conosco para sempre. Neste mundo tudo tem a sua hora, cada coisa tem o seu tempo. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e de colher, tempo de derrubar e de construir. Há o tempo de se tornar triste e de se alegrar, tempo de chorar e de sorrir, tempo de espalhar pedras e de juntá-las, tempo de abraçar e de se afastar. Há tempo de calar e de falar. Há o tempo de guerra e o tempo de paz. Mas sempre é tempo de amar.
Esse é o telefone da sua participação. 2252-4705. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na rua Doutor Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230. E participe também do Clube do Livro. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí, que bela mensagem, né, Aldair? Muito linda. Essa coletânea de CDs, Momento Espírita, sucesso total, mensagens edificantes como essa que você teve o prazer de escutar aí junto conosco nessa manhã de domingo. Vou passar aqui o recado, tem aqui o livro, já está em minhas mãos aqui, o livro do Clube do Livro da nossa Livraria Espírita Francisco Cerqueira, que é o livro Fonte de Luz, pelo Espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Isso mesmo, pelo Espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. O livro Joana de Ângeles, a autora espiritual, na plenitude de sua sabedoria e fidelidade a Jesus e Kardec, escreve neste livro: Jesus e família, aflições reais, quedas morais, vitórias diante da angústia, batalha íntima, educação sexual, a busca do prazer, pensamento e conduta, entre outros temas para sua reflexão e crescimento. Apenas R$15, um presentaço aí para esse mês de dezembro, né? Então, livro de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Lembrar que está aí, nós compartilhamos aí na nossa fanpage, A Luz do Espiritismo, o Laboratório Espírita, um estudo científico comprova informações reveladas em livro de André Luiz, 60 anos depois. Depois nós vamos abordar sobre esse assunto. O Aldair é um estudioso, está aqui com a gente. É isso aí, né? É legal que Kardec falou, né, para nós. Se algum ponto a ciência comprovar, né, que o espiritismo está errado naquele ponto, fique com a ciência. Então até hoje nós estamos esperando esse ponto, né? Até hoje não ficamos com a ciência no momento, ficamos junto com a ciência e a doutrina espírita, não é isso, Aldair? Verdade. E alguns pontos que o espiritismo está à frente da ciência, né? Com relação ao mundo espiritual. Também os espíritos, né, passaram para a gente, mas é aquele negócio, são muitos livros, são muitas obras, às vezes o conceito, a questão da tradição, da religião que a pessoa frequenta, ela vai pegar um livro deste já de imediato, sem entender as obras básicas, que tudo é uma construção, né, uma ciência. É um passo a passo, igual no colégio, né? Quando o inventor do alto-falante, né, que é Oliver, ele se tornou espírita, ele era um cientista que ele foi pesquisar os fenômenos espíritas. Aí que ele se debruçou sobre as obras espíritas, aí, poxa, tem lógica isso aqui, caramba, isso aqui tem uma lógica tremenda, fora do comum. Aí o Oliver tornou-se espírita. Quando o William Crookes, em inglês, William Crookes, que foi inventor do tubo catódico, né, surgiu aí a televisão, também se tornou espírita, né, dessa forma também, né, ele cientista, debruçou e descobriu a ciência espírita. Como Arthur Conan Doyle, né, do famoso aí Sherlock Holmes, né, ele também se tornou espírita. César Lombroso. E aí vai por César Lombroso, um dos maiores criminalistas italianos, né? Então, quer dizer, assim foi, né? Muitos se tornaram espíritas dessa forma, né? Não só também no Brasil também, né? Tem diversos exemplos também. Mas hoje, Aldair, no livro A Gênese, falando sobre as curas, e aí a gente vai descobrir hoje, junto com os amigos ouvintes, os fluidos, né, que emanavam de Nosso Senhor, esse movimento fluídico. Inclusive, a primeira cura que Kardec retrata no livro A Gênese é sobre a perda de sangue, né? Isso a gente até comentou no finalzinho do último programa, né, da mulher hemorroíça, né, que ela ficou 12 anos doente, com aquele fluxo de sangue constante, e ela gastou quase toda a riqueza dela com médicos, né, curandeiros e tudo mais, e ela não obteve sucesso. E naquele último instante ali que ela estava quase desistindo, ela ouviu falar de Jesus, das curas que ele operava, e ela teve tanta fé que apenas ela, ao tocar as vestes dele, ela obteve essa cura.
Então vocês podem conferir isso na Bíblia lá em São Mateus capítulo 9, né, que conta o caso dela. Então por isso que o nosso Senhor falou, a tua fé te salvou. Né, tem uma frase forte nessa passagem que ele diz assim para Pedro, alguém me tocou. E aí fala, mestre, mas tem tanta gente aqui, como tu disse que alguém te tocou? E ele fala, porque de mim saiu virtude, né? Em outras traduções saiu poder, saiu força. Então você vê que, independente da vontade de Jesus, só a fé dela foi capaz de extrair aquela energia curativa do mestre e obter a cura instantânea. E aí ela então, envergonhada, né, porque ela achou que tinha feito alguma coisa errada, fala, fui eu, Senhor, né, para não incriminar ninguém. E aí Jesus pega e se dirige a ela e fala que a fé dela que salvou, que a curou, e que ela estava livre então. Então a gente vê que é interessante que numa perspectiva espírita, essa passagem é interessante, porque as pessoas vão às igrejas ou mesmo à casa espírita querendo a cura da noite para o dia, né? Para ontem a cura, né? Na sociedade consumista como a gente vive, né? A cura fast food. E esse processo foi um processo demorado. As pessoas querem de imediato, né? Elas querem impor a sua vontade a Deus. E não é o contrário, é Deus que coloca a vontade dele acima da nossa. Ele não nos consulta, né? E ele está sempre fazendo melhor. Então ela teve um merecimento. Ela teve um processo, aquilo que a gente comentou, expiação, arrependimento, reparação. Ela passou por todo esse processo de enfrentar. E ela nunca perdeu a vontade, o desejo da cura. Então ela obteve, foi mérito a cura dela. Né? Não foi um milagre. Agora na sequência, as pessoas colocam. Na sequência, a gente vê aqui sobre a cura que não foi instantânea, né? Do cego, né? De Bethsaida, né? Que o efeito magnético, mas foi gradual a cura. Isso também, às vezes a gente quer a cura de, como você falou, que é imediato. No caso dele ali, foi uma cura quase instantânea, né? Eu digo assim, comparado ao primeiro caso, ela teve que esperar 12 anos para obter a cura. Certo. Né? Do cego aqui não fala do passado dele, quanto tempo ele ficou nessa situação. Mas você vê ali que o processo também foi um pouquinho mais demorado com relação a ela, né? Porque Jesus passou, e ele via tudo embaçado e depois viu perfeitamente. Então, com saliva, né? Com saliva misturada à terra. Então Jesus manipulou a matéria ali com sua energia, com o seu fluido, trazendo as propriedades curativas, né, para a visão, para restaurar a visão do cego. Em todo o processo de cura que a gente vê no Novo Testamento que Jesus opera, existe também uma renovação moral. A pessoa sai transformada, não é só a cura do corpo, mas é uma cura do espírito que ocorreu anteriormente. A pessoa já estava disposta a se renovar nos hábitos, nas atitudes, a se propor a ajudar o semelhante, né? Com exceção dos 10 leprosos que a gente vai ver mais tarde. Isso, e sobre o paralítico, que seria a próxima também, né? Que é na sequência, né? Aqui na sequência, né? Jesus, tendo subido num barco, tornou a atravessar o lago e veio para a cidade. E como se ele apresentasse um paralítico deitado sobre o leito, Jesus, vendo a sua fé, olha que interessante, vendo a sua fé, ou seja, Jesus conseguia ver o íntimo, por ele ser um espírito puro, né? Ele fala que ele conhece todas as ovelhas do rebanho dele, ou seja, ele conhece todos nós, do momento que a gente foi criado por Deus até o dia de hoje. Disse a esse paralítico, meu filho, tende confiança, os vossos pecados estão perdoados. Isso Jesus repete em várias curas também que ele faz, vossos pecados são perdoados. Lembra que tem uma situação também que ele é testado, e aí, né, pelos sacerdotes do templo, e ele diz, o que é mais fácil dizer, levanta-te e anda, ou seus pecados são perdoados? O que é mais difícil, né? E aí ele fala, bom, se então, levanta-te e anda. E da próxima aí? Então aí não, mas aí não terminou, perdão. É porque eu parei e fiz um apêndice aqui. Imediatamente alguns dos escribas disseram para si mesmos, este homem blasfema, mas Jesus, tendo conhecido o que pensavam, lhes disse, por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Por que é mais fácil dizer, os vossos pecados são perdoados, ou dizer, levantai-vos e andai? Ora, a fim de que saibais que o Filho do Homem, ou seja, era um nome, né, um termo, um título, veio, tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados, levantai-vos, disse então o paralítico, carregai vosso leito e com ele ide para a vossa casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para sua casa. E o povo, vendo o milagre, se encheu de medo e rendeu glória a Deus por ter dado um tal poder aos homens. É interessante que você falou um ponto aí, que Nosso Senhor,
ele conseguia identificar o pensamento, em que grau estava o pensamento das pessoas. A gente sabe que não isso existia privilégio, né? Então a gente olha assim, que se até a perspectiva da lei de causa e efeito, acaba sendo uma injustiça, porque uns têm essa benesse da cura e outros não. Então é porque havia ali que havia o mérito, já estava no momento de ocorrer a cura, que do contrário ele não faria. Como muitos, né, se aproximaram de Jesus não foram curados. Né? Jesus não curava todo mundo a todo instante, né? Só alguns que tinham essa cura. Então você perceba que isso aqui Kardec ainda comenta: as diferenças existentes solidárias até que se pague a dívida de suas imperfeições. Aquilo que a gente falou: arrependimento, expiação, reparação. Aí vem a verdadeira cura, que é essa cura que interessa, que é a cura da alma, não tanto a cura do corpo. Porque o corpo ele vai ser um espelho, ele vai ser um reflexo do que vem no espírito. Nós somos herdeiros dos nossos atos. Então as doenças que a gente adquire são, na sua grande maioria, efeitos de um comportamento moral que nós temos, né? Do alimento espiritual que a gente nutre na nossa alma, dentro da gente. Os nossos pensamentos, os nossos desejos. Então eles vão refletindo no corpo. Os nossos hábitos. Tá? Muito bem, e a próxima aí? E aí ele fala que é mais fácil dizer, o caso é o mesmo, para que um prisioneiro a quem se vem dizer: o vosso crime está expiado e perdoado, que valeria dizer: podeis sair da prisão. Agora é interessante a gente avaliar os versículos, porque ele fala aqui, o paralítico levantou-se imediatamente, ou seja, né, no sentido figurado, né, a gente deve se levantar imediatamente quando a gente está com as forças refeitas. A gente não deve esperar, ficar paralisado diante da vida. A gente deve continuar prosseguindo, buscando. E ele ainda fala: o povo, vendo o milagre, se encheu de medo e rendeu glórias a Deus. Daí talvez a origem das pessoas falar que a gente tem que ter temor a Deus e não amor a Deus. A gente não tem que ter medo de Deus, porque o medo ele paralisa. O medo ele serve também para proteger, mas diante de um risco físico. Né, e a gente às vezes deixa de vivenciar determinadas coisas e a plenitude desse amor divino por causa do medo. E ainda fala, né, que ele carregou o leito e voltou para casa. Esse é o processo completo. Quando ocorre a cura, nós temos um processo de retorno à casa do Pai, de retorno às nossas origens espirituais, que é o momento que a gente foi criado por Deus. E a sequência? Depois vem os 10 leprosos. Essa aqui é muito interessante, gente, porque vocês vão perceber uma coisa interessante que aconteceu aqui. Vocês podem conferir. Isso está em João, capítulo 5. Uma passagem um pouco grande, mas vai... Não, perdão, João não. É em São Lucas, capítulo 17, versículo 11 e 19. Um dia quem ia para Jerusalém passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Estando perto de entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram diante dele, e se mantendo afastados, elevaram suas vozes lhe dizendo: Jesus, nosso Senhor, tende piedade de nós. Quando os percebeu, lhes disse: ide vos mostrar os sacerdotes. E, como para lá iam, foram curados. Um deles, vendo que estava curado, retornou sobre os seus passos, glorificando a Deus em voz alta, e veio a se lançar aos pés de Jesus, o rosto contra a terra, lhe rendendo graças. E este era samaritano. Então Jesus disse: todos os 10 não foram curados? Onde estão, pois, os outros 9? Então, se não se encontraram os que tenham retornado e que hajam dado glória a Deus, senão este estrangeiro. E lhe disse: levantai-vos, ide, a vossa fé vos salvou. Interessante que às vezes o que surpreende a gente são as pessoas que a gente às vezes ia criticar, que a gente jogava pedra, e são as que mais são, assim, moralmente mais avançadas. A gente precisa lembrar do samaritano em outra passagem, que é a parábola do bom samaritano. Os samaritanos eram considerados hereges porque o sangue deles eram impuros, né? A Samaria foi uma região dominada em determinado período, as mulheres foram estupradas e tudo mais, então eram judeus que tinham sangue estrangeiro também. E algumas crenças deles diferiam das crenças de Jerusalém. Portanto, eles eram rejeitados
pelos demais judeus, pelas demais A gente vê tribos. até hoje isso também, né, Aldeir? Certas pessoas, né, transações assim ainda, né? O sectarismo, né? O sectarismo que fala, né? Da gente achar melhor que o outro porque a gente tem a nossa verdade e a verdade do outro não é verdade, é inferior. E aí a parábola do bom samaritano mostra, né, que aquele que se menos esperava, que era taxado de ruim, teve uma atitude muito mais gloriosa. E aqui da mesma forma, um estrangeiro, né? Então Jesus já mostra que a proposta dele não era só para os judeus, mas era para o mundo inteiro, porque ele curava também estrangeiros. E ele tem a gratidão que os outros 9 não têm. Quando a gente vai então na literatura espírita, é contada a história, né, com detalhes através da mediunidade de Chico Xavier. E conta que cada um daqueles 9 não foram agradecer a Jesus porque eles logo pensaram em voltar para os antigos hábitos. Então tinha um que queria prejudicar a família, porque a família largou ele, abandonou, o outro foi comemorar no prostíbulo, e assim foi, cada um voltou aos antigos hábitos. Você lembra qual... Então o único que se curou verdadeiramente foi esse. Você lembra? Então, não lembro em qual livro que está do Chico Xavier. Isso eu vi numa palestra. Você que está escutando e você leu também, liga pra gente, fala com o Celso Tinta ali, ó, 22524705. A gente quer saber qual o Aldeir está tentando, a gente está tentando lembrar o livro, né, que tem a passagem desses 10 leprosos, que realmente fala, né, espiritualmente, a história desses 10 leprosos, dessa passagem de Nosso Senhor Jesus. Então você que está aí sintonizado com a gente, você leu, lembra o nome do livro, liga pra gente, 22524705, e vai estar concorrendo ao livro do Severino Barbosa, 20 casos comprovados de que os mortos voltam. Instrutivo e gostoso de ler. Esta é a melhor definição para o livro de Severino Barbosa, que vem a lume pela editora M. Os 20 casos aqui reunidos, que enfatizam a comunicabilidade dos chamados mortos com o mundo dos homens, aparecem explicados de forma didática e agradável pelo escritor pernambucano. Eu já falei um pouquinho dele. Com estilo leve e linguagem fácil e direta, Severino retira lendas e superstições do sobrenatural e as coloca no campo dos fenômenos naturais à luz da ciência espírita. A história do louco de Susiac, ou da princesa hindu reencarnada, os incríveis sonhos da senhora B, que sabia o local exato onde o filho fora enterrado ao tombar na Segunda Grande Guerra, ou ainda a volta do garoto Terence Rogis, morto aos 12 anos, à mesma família. São mais do que casos sugestivos e sim provas cabais e evidentes de que, ao contrário do que pensam os céticos e materialistas, os mortos voltam. Tá aí, né, falando sobre 20 casos aí, praticamente sugestivos de reencarnação. A vida continua. É o livro que o Aldeir vai sortear no finalzinho do programa Luz Espiritismo. Continua sintonizado com a gente aqui. Dando continuidade depois dos 10 leprosos, o Kardec vai tratar de qual cura, o Aldeir? Ele trata aqui da mão seca e depois da mulher encurvada. Esse da mão seca, né, ele processa a cura também. Aqui fala, Jesus entrou numa sinagoga onde encontrou um homem que tinha uma das mãos secas. E eles observavam para ver se curava no dia de sábado, a fim de encontrar um motivo para o acusar. Você veja a que ponto chega o fanatismo religioso, né? Ou seja, eles eram bem literais, sábado você não pode fazer nada. Sua mãe estiver morrendo, tem que deixar ela morrer. Deixa morrer. Né? Então disse ele a este homem, que tinha a mão seca, levantai-vos, mantende-vos ali no meio. Depois ele disse, é permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou atirar? E eles permaneceram em silêncio. Eles não queriam se expor, né? Mas os olhando com cólera, aflito que estava pela cegueira de seu coração, disse a esse homem, estendei a vossa mão. Ele estendeu e ela se tornou sã. Imediatamente os fariseus, tendo saído, tiraram conselho contra ele com os herodianos, servidores do rei Herodes, sobre o meio de o perder. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, onde uma grande multidão de povo o seguia da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão. E aqueles das cercanias de Tiro e de Sidom, tendo ouvido falar das coisas que fazia, vieram um grande número ao encontrar. Isso está em São Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 8. Então Jesus também utilizava as curas para instruir os demais. Então ele pegava aquele caso para instruir os demais. Então você veja que eles ficaram revoltados, eles não tiveram o coração tocado. Isso é interessante, porque às vezes a gente fica preocupado, né? Existe aquela cegueira de tentar converter o outro, né? São as religiões salvacionistas, mas cada um tem um momento de amadurecimento,
Cada um tem que passar por determinadas experiências para ocorrer esse despertamento espiritual. Eles estavam diante ali da luz e não viram, porque insistiam em manter as vistas fechadas. A pessoa ser reencarnado naquela época lá, tendo essa possibilidade fantástica, né? Que foram para poucos, de desperdiçar. Eu fico imaginando eles depois desencarnados, quando encontraram, viram quem era Jesus realmente, e a oportunidade que eles perderam, né? Meu Deus. Deve bater um arrependimento tremendo, né? E a gente não pode condenar, porque também se a gente estivesse lá, talvez a gente tivesse o mesmo comportamento deles ou até pior. Nossa Senhora. A gente não pode ter esse julgamento. Com certeza, mas a gente lamenta por esse aspecto, né? Eu acho que a gente ia lamentar, né? Se a gente estivesse lá e tivesse desperdiçado, nossa, que tristeza, né? Pô, tivemos com a luz e apagamos. Verdade. Agora, olha da mulher encurvada, que interessante. Isso é interessante. Jesus também ia na sinagoga todos os dias do sábado. Viu uma mulher possuída por um espírito que a tornou doente desde os 18 anos. Ela era tão curvada que não podia de modo nenhum olhar para o alto. É interessante isso, porque a mensagem também, aqui, ela tem um sentido figurado também. Curvada, olhando para baixo por ação de um espírito. Sim, é uma enfermidade atribuída a... também havia aquela crença na época que todas as doenças também eram de cunho espiritual. Seja por influência de um espírito maligno, ou seja uma punição de Deus. Então, se você tivesse sadio, tudo bem. Agora, se você tivesse doente, nunca era você, era sempre um espírito que estava ali atuando. Certo. Tem espírito ainda que acha assim, né? Ele acha que a vida dele não vai para frente, é obsessor, inimigo do passado. Achei interessante, teve ontem na mostra de música um cantor espírita que ele falou que não gosta de usar o termo obsessor. Ele gosta de usar o termo... Espírito menos felizes. Espírito menos feliz usa isso. Irmão menos esclarecido. Mas ele usou credores. Então muda bem o sentido, também, ou seja, também. né? Então ele não está ali por culpa minha, porque eu que gerei esse obsessor pela minha atitude do passado. E aí, olha só. Jesus, a vendo, chamou e disse: mulher, estáis livre da vossa enfermidade. Ao mesmo tempo lhe impôs as mãos, e logo ela se endireitou e deu glória a Deus. Depois vem comentando aqui, né, a situação dos adversários, mas o que interessa pra gente é essa parte da passagem, da cura. Isso que faz o processo de enfermidade espiritual, que a gente fica curvado, olhando somente para o chão, somente para o problema, a gente não consegue enxergar a solução. Então a gente precisa olhar para o alto, e às vezes a gente não tem força. A gente vê igual um processo obsessivo de fascinação e de subjugação, que são os processos mais graves, né? E tem o nome também de possessão. A pessoa ali está totalmente desnorteada, ela já não tem vontade própria. É o espírito lá que está mandando nela. Então precisa de uma ação externa, como foi o caso ali de Jesus, para que possa tirar aquela influência e a pessoa voltar a usar o seu livre-arbítrio, a sua razão, o seu bom senso. Kardec colocou ainda no finalzinho desse parágrafo, assim: isto é, hoje os que não acreditam nos maus espíritos confundem as obsessões com as moléstias patológicas. Exatamente. Então ali provavelmente o problema dela era físico mesmo, porque o evangelista não fala que ela tinha um comportamento desviado, né? Era só enfermidade física. Então é esse apêndice que ele deixa aqui pra gente. Agora a gente vai para o paralítico da piscina. Interessante, né, que eu vi aqui um trecho, não sabia. Piscina vem de piscis, que é do latim, quer dizer peixe, que era onde se criavam os peixes. Aí depois passou a ser usado também para tanque, onde as pessoas tomavam banho, né? A gente conhece a piscina hoje. Acho interessante. Esse caso, ele é muito interessante porque havia lá em Betsaida uma piscina, né? E que havia um costume de que uma vez por ano lá havia um anjo. De tempos em tempos esse anjo aparecia, as águas se agitavam e quem caísse primeiro na água ficava curado. E havia esse homem lá que estava... Era uma crença, né? Exatamente. Aquela região, né? Lá. Aqueles que tinham os membros ressecados, cegos, coxos e todos. Ora, havia ali um homem que estava enfermo há 38 anos. Eu acho interessante que eles fazem questão, em algumas curas, de relatar o tempo que a pessoa ficou nessa condição. Jesus, o tendo 38 anos naquela época, paralítico, já era um ancião. Porque a expectativa girava em torno de 40 anos. Isso até pouco tempo.
A expectativa de vida da humanidade era muito baixa. Então, assim, ele era perseverante, mas tinha vontade de viver. Jesus, o tendo visto deitado e sabendo que estava enfermo há muito tempo, lhe disse: quereis ser curado? Você quer ser curado? E essa pergunta Jesus faz para nós hoje. Nós queremos realmente ser curados. Curado do alcoolismo, curado do tabagismo, curado da fofoca, curado de tudo, né? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me lançar na piscina depois que a água for agitada, e durante o tempo que ponho para ir lá, um outro nela desce antes de mim. Jesus lhe disse: levantai-vos, transportai a vossa cama e andai. Imediatamente esse homem foi curado, e tomando seu leito começou a caminhar. Ora, aquele era um dia de sábado. Mais um dia de sábado, né? Então, porque é o sentido, né? O que é isso, santificar o dia de sábado, né? Então tem gente que até hoje não trabalha, né? Segue a risca esse ensinamento. Mas se for bombeiro, tiver que apagar o fogo, não apaga, deixa queimar. Jesus, os judeus disseram, pois, aquele que fora curado: hoje é sábado, não é permitido transportar o vosso leito. Ele lhes respondeu: aquele que me curou me disse: transportai o vosso leito e andai. Eles lhe perguntaram: onde está, pois, esse homem que vos disse: transportai o vosso leito e andai? Mas aquele que fora curado não sabia ele mesmo quem fora, porque Jesus se retirara da multidão de povo que estava ali. Depois Jesus encontrou esse homem no templo e lhe disse: vede que estáis curado, não pequeis mais no futuro, de medo que não vos chegue alguma coisa pior. Então veja que ele ficou 38 anos enfermo, conseguiu a cura. Mesmo assim Jesus foi e advertiu: não volte a pecar no futuro, para que não te suceda coisa pior. Então era o que? Uma expiação que ele tinha passado, né? E Jesus, talvez percebendo até o estado de alma desse enfermo, mesmo daquele tempo todo, havia a chance dele cair. Senão ele não precisaria dar essa recomendação. A gente só dá um conselho se a gente acha que a pessoa pode vir errar, né? Então, o que poderia ser pior do que ficar paralítico 38 anos? Não é fácil. Né? Então, aquele homem, com certeza, aquilo tocou fundo a ele, aquela palavra de Jesus. Bom, 9 horas e 16 minutos, você está sintonizado aqui nesta sala de aula. Hoje o estudo está muito bom, tá uma desenvoltura muito boa. Eu estou gostando aí, o livro A Gênese, né? Esse livro fantástico da doutrina espírita. E hoje nós vamos sortear esse livro aqui, ó. A Vida Continua, de Severino Barbosa. Tem 20 casos sugestivos aqui, ó. 20 casos comprovados de que os mortos voltam, né? O Espiritismo trouxe o atestado de óbito da morte, né, Celso? Tá aqui o livro, o Aldeir vai sortear no finalzinho. O pessoal que está aí reagindo aí à nossa chamada do programa de hoje, vou mandar um abraço aí para a Laete, né? A Laete está aí com a gente aí também, o Olimar, um abraço, Olimar, lá de Paraíba do Sul. A Kelly Rodrigues de São Paulo, a Lídia Gomes de São Paulo, a Nilza Martins também de São Paulo, a Maria Lourdes de Curitiba, o Ayrton Santos do Rio Grande do Sul, a Neide Pereira de Abaeté, São Paulo, a Josi de Melo lá de Juí, o Jorge Nélias de Sete Lagoas, Minas Gerais, lá na terra do Diego, do Diogo, certa dupla sumida, né, Celso? E Eduardo Chapeto de São Paulo, a Rosângela Santos de Laje, Santa Catarina. Depois a gente vai mandando aquele abraço para a galera que está aí sintonizado pela internet, né? Ou pela 87fm3rios.com.br. Tem a nossa fanpage também, programa A Luz do Espiritismo ou A Luz do Espiritismo. E no A Luz do Espiritismo nós colocamos nessa semana, né, que saiu aí uma matéria muito interessante, que a gente, né, vendo aí os estudos científicos, comprova a informação revelada em livro de André Luiz 60 anos depois, o Aldeir. João Ascenso, psicólogo e pesquisador do Rio de Janeiro, ex-mestrando do King's College de Londres, deu uma série de palestras em Londres e nos Estados Unidos no mês de junho de 2010, sobre um estudo que traz prova científica sobre informações fornecidas no livro O Mundo Maior, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Na obra publicada em 1947, olha só, vai fazer quantos anos? Vai fazer 60 anos, 1947 para cá, vai tô 60 anos da publicação do livro. O mentor de André Luiz, Calderaro, explica que o cérebro se divide de acordo com suas funções em 3 partes. A parte anterior, ligada à medula, guarda o arquivo do passado.
das experiências acumuladas em sucessivas reencarnações. É a parte do cérebro responsável pelas funções instintivas mais materiais. A parte do cérebro central é a que tem a maior atividade, é o presente, onde se processam as informações necessárias para o agora, o aprendizado, o trabalho. A parte da frente, posterior do cérebro, é ativada quando temos sentimentos mais nobres, da caridade, amor, fé. Em suma, nosso cérebro guarda em si as experiências do passado, nos permite aprender e trabalhar no presente e abriga também os sentimentos mais nobres, que nos levam a um futuro de evolução espiritual. Ascenso destacou em sua palestra que pouco ou nada se sabia em 1947 sobre as funções dessa parte posterior do cérebro. O próprio mentor Calderaro faz referência no livro psicografado por Chico Xavier ao desconhecimento da ciência da época sobre esse assunto. Pouco a pouco, as funções dos cérebros foram sendo desvendadas, mas Ascenso diz que só no ano de 2006, quase 60 anos depois da obra de André Luiz, surgiu o primeiro estudo comprovando cientificamente o que havia sido revelado pela espiritualidade no pós-guerra. Daí, o que André Luiz e Calderaro conseguiam ver com sua visão aperfeiçoada, o funcionamento do cérebro, foi monitorado através da mais moderna tecnologia. Os voluntários responderam a 3 perguntas apertando o botão para optar entre sim e não. Primeira pergunta: você gostaria de receber uma quantia em dinheiro agora de graça? Segundo: você gostaria de fazer uma doação para a instituição de caridade? Mas é uma doação só em intenção, só para fins desse estudo. Você não vai precisar desembolsar o seu dinheiro. E a terceira questão: você gostaria de fazer uma doação de verdade para a instituição de caridade? O dinheiro, mais de $100, vai ser retirado de sua conta. Nos 3 casos, verificou-se que a parte do cérebro responsável pelo prazer sensorial, sexo, consumo de chocolates, café, drogas, dos voluntários que responderam sim, foi ativado. Quer dizer, aquilo tudo, toda aquela o que o André Luiz passou na obra No Mundo Maior, né, aquela série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lar e vai até A Vida Continua, né, que são retratados, né, de como é que funciona o mundo espiritual, e a ciência hoje vem comprovando esse caso, né, vem comprovando esse estudo sobre o cérebro. Então é bacana isso, né, Odeio, é um avanço, né, bacana aí que a espiritualidade, né, ajuda, quer dizer, a ciência descortinando isso, que a gente já vem estudando já. É verdade. E conceitos religiosos vêm sendo comprovados pela ciência, né? A eficácia da prece, né? Da oração, a mesma oração à distância, e quando a pessoa que recebe a oração às vezes não sabe que estão orando por ela, já fizeram pesquisas nesse sentido, eficácia do passe, né? Que não é uma invenção espírita, isso já existia na China, né? Em hábitos do Oriente, o próprio Cristo, o cristianismo primitivo utilizava-se do passe. Então, com o tempo a tendência mesmo que venham a se comprovar esses princípios, né, das energias curadoras. Falando de energias curadoras, você falou do cego da piscina, né? Do paralítico da piscina, né? Agora tem o cego de nascença. Esse aqui é bastante interessante, Márcio, porque muitos utilizam isso aqui para falar que não existe reencarnação, pegando o caso desse cego de nascença. Aqui fala, né, que... Vou ler a passagem, que ela é pequena. Eu vou pular alguns trechos, que é a parte que debate com os sacerdotes, só para a gente se situar. Quando Jesus passava, viu um homem que estava cego desde seu nascimento. E seus discípulos lhe fizeram essa pergunta: Senhor, foi o pecado deste homem ou o pecado daqueles que o puseram no mundo que foi a causa por ele nascer cego? Aí primeiro a gente precisa analisar aqui a pergunta, né, que os discípulos fizeram. Porque isso depreende o quê? Que eles acreditavam na reencarnação. Ou seja, se ele pecou e ele já era cego de nascença, então ele tem que ter pecado antes de ter nascido. Certo? Porque não tem outra lógica. E os pais que pecaram porque havia a crença de que as pessoas herdavam dos pais não só as características físicas, mas também herdavam o pecado dos pais. Então tem lá nos 10 mandamentos, né, que a misericórdia acompanha até a 1000ª geração, mas a ira de Deus acompanha até da primeira e da segunda, recai sobre a terceira e a quarta. Então seria como hoje você matar alguém e suas filhas ir para a cadeia no seu lugar. Mais ou menos havia esse tipo de crença.
né? E é absurda, né? Porque como é que eu posso responder por algo que eu não fiz? Somente por uma ligação consanguínea. Mas é daí que surgiu também a ideia do pecado original. Então havia essa pergunta, será que ele pecou de uma vida anterior? Ou será que foi os pais, por causa dos pais, né, que ele nasceu assim, tipo uma punição até para os pais? Mas não foi traduzido assim, né? Não. E aí olha só, Jesus lhes respondeu, não é que ele pecou, nem que aqueles que o colocaram no mundo, mas é a fim de que as obras do poder de Deus brilhem nele. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, na qual ninguém pode vir. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de ter dito isto, ele cuspiu no chão, e tendo feito uma lama com a saliva, untou com essa lama os olhos do cego, e lhe disse, ide vos lavar na piscina de Siloé, que significa enviado. Para lá foi, pois, se lavou, e voltou a ver claro. Depois vai relatar que os vizinhos viram, perguntaram a ele quem curou ele. Aí falou, foi um homem chamado Jesus. Depois disso, os fariseus chamaram esse homem na sinagoga e perguntaram também quem que curou ele. Ele falou que era Jesus. E eles não acreditaram no homem. Aí mandaram chamar os pais. Os pais foram lá, mas eles tinham medo dos sacerdotes. E aí eles perguntaram, não sabemos... eles perguntaram para os pais assim... Aí está o vosso filho que dissesse ser cego de nascença? Como, pois, vê agora? O pai e a mãe responderam, nós sabemos que está aí o nosso filho, e que é cego de nascença, mas não sabemos como vê agora, e não sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai, ele tem idade, que responda por si mesmo. Então, ao invés deles darem testemunho, né, eles não quiseram se arriscar. Quantas vezes a gente recebe uma bênção, um favor do céu, e a gente tem medo de testemunhar essa bênção, né? De passar pelo ridículo, né? A covardia moral. E esse homem que recebeu a cura, ele foi firme até o final. Então ele ainda até desafiou, né? Vocês estão querendo ser discípulos de Jesus? Que estão fazendo tanta pergunta sobre ele, não vejo problema nisso. Legal. Né? Um homem simples, mas assim, de um bom senso muito claro. E aí eles então ainda respondem ele mal, né? Tu não és senão pecado desde o ventre da mãe, quer nos ensinar, e o expulsaram. Então eles ficaram sem argumentos para falar mesmo. Eles estão falando que Jesus não vem de Deus, mas eu nunca vi em toda a minha vida alguém que pudesse curar cego. Como é que isso pode vir do mal? Isso tem que vir de Deus, né? E aí é interessante porque muita gente acha também, os que acreditam no diabo, que o diabo também efetua curas, né? Que faz milagres. Ora, se o milagre é uma coisa boa, como é que ele pode vir do mal? Ele tem que vir. Quem pensa assim, né? Que acredita que só aquela que a minha salva, dele não salva, então é o diabo que opera lá. É mais fácil falar assim, né? Não, e fica uma coisa estranha, porque o que acontece? Se a cura ocorre no meu ambiente religioso, ela é de Deus. Mas se ocorre no ambiente do outro, é do diabo, né? E hábitos também, né? E tudo mais que são semelhantes, rituais que são semelhantes. E aí vem um comentário de Kardec interessante que fala dessa crença dos discípulos na reencarnação, porque senão eles não fariam esse tipo de pergunta. Também, com relação à resposta de Jesus diz também, porque olha só, se Jesus tivesse uma ideia falsa, ele teria dito para os discípulos assim, como esse homem poderia pecar antes de nascer? Em lugar disso, disse que esse homem era cego não foi porque haja pecado, mas a fim de que o poder de Deus brilhe nele. Quer dizer que deveria ser um instrumento de uma manifestação do poder de Deus. Se não era uma manifestação do passado, era uma prova que deveria servir para o seu adiantamento. Porque Deus é justo. Não poderia impor um sofrimento sem compensação. É verdade. Dentro da doutrina espírita encaixa naturalmente isso. A expiação é do passado, não era o caso dele. Qual era a outra situação? Prova. Certo? Ou até mesmo pode ser uma missão. Que é o terceiro ponto. São os 3 tipos de dor que a gente pode passar. A dor expiatória, que ela é desnecessária, a gente não precisaria estar passando para ela se a gente agisse corretamente. A prova, que é para o nosso crescimento espiritual. E a missão, que é quando a gente vem em socorro dos semelhantes. A gente vê um trabalho do Criador. A gente não precisaria passar também. É a dor de Francisco de Assis, a dor de Chico Xavier, né, dos grandes santos que pisaram na Terra. Cara, eu quero mandar aqui um abraço aqui o Carlos Assis, do Rio de Janeiro, que está sintonizado na internet. Saudades aqui da nossa região aqui, Aldeir. Carlos Assis. Um abraço. Aqueles que moram em mim, escrito o autor do livro, aqueles que moram em mim.
Mandando um abraço aí para a Lu Souza, da New Line, nossa querida Lu, que está sempre na sala de aula estudando com a gente. O Bruno Ramos também, que participa com a gente dessa sala de aula. Tem aqui a Zilda Lopes, de Jundiaí, o Ocean Neri, de Itapira, São Paulo. A Marlu Silva, de Caxias do Sul. A Maria do Carmo, de Salvador. A galera da internet sintonizada nessa sala de aula. Nós também, meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita. Provavelmente, galera que está aí com a gente, a nossa primeira encarnação nesta sala de aula chamada Espiritismo. Né? Quem sabe na próxima encarnação teremos a possibilidade de reencarnar num lar espírita, divulgar mais ainda a doutrina espírita. São somente, no Brasil, apenas 2% da população brasileira é espírita. Né? Tem muitos simpatizantes, mas só 2% da população brasileira é espírita. E a gente preza pela qualidade, nós não impomos, não obrigamos, expomos. É totalmente diferente entre impor e expor. Então, vou passar também aqui, né? Vou falar do livro que nós vamos sortear hoje. O Aldeia vai sortear no finalzinho do programa Luz do Espiritismo. A Vida Continua, 20 casos comprovados de que os mortos voltam, de Severino Barbosa, o pernambucano, escritor, ele que é lá de Limoeiro, no estado de Pernambuco. Tá? É instrutivo e gostoso de ler. Esta é a melhor definição para o livro de Severino Barbosa, que vem a lume pela editora M. Os 20 casos aqui reunidos, que enfatizam a comunicabilidade dos chamados mortos com o mundo dos homens, aparecem explicados de forma didática e agradável pelo escritor pernambucano. E esclarece, né, com relação às reencarnações, aos problemas que a gente passa, né, a expiação, as provas. Estão muitos relatos muito interessantes aqui, tá? Então você pode ligar pra gente, 2252-4705, mandar um abraço pra Cida aí, que falou, corrigindo aqui a gente errou na matemática, Cida. Obrigado aí pela correção, que o programa é ao vivo, a gente faz conta rápida aqui, é até bom, porque é mais tempo, isso dá mais ainda, faz mais sucesso ainda os livros espíritas, sabe por quê? Esse do livro que foi citado aí, né, a ciência, né, comprovando a questão do cérebro aí, é 70 anos que vai fazer agora, em 2017, que foi escrito em 1947, psicografado em 1947, o livro No Mundo Maior, lá em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, pela psicografia de Chico Xavier, e livro No Mundo Maior, né, e a ciência comprovando que está lá no livro No Mundo Maior. Isso é fantástico. São 70 anos da sua publicação, né? Olha só que interessante, né? Isso é muito bom mesmo. Então nós estamos aqui com o Aldeir nessa manhã de domingo. Você está aí sintonizado com a gente nessa sala de aula. Lembrar que o Correio Espírita já está nas bancas de jornais. Está aqui o livro, o jornal Correio Espírita. E a matéria de capa muito interessante, o congelamento do corpo após a morte. O que diz a doutrina espírita? Técnica da criogenia foi autorizada pela Justiça Britânica depois da morte de jovem de 14 anos por câncer. Né? É um ato, às vezes, até desesperado da própria família, né? A gente, mediante a dor, né? Então a gente sabe perfeitamente, a gente estudar, inclusive a matéria cita André Luiz. Vocês vão ver lá das obras, né, do projeto A Vida no Mundo Espiritual. Então ela cita aqui a matéria, o que André Luiz fala acerca disso, né, sobre essa ligação entre o espírito e o corpo físico. A gente sabe que o corpo físico, né, é a roupa do espírito. Né, a roupa do espírito. Você não guarda uma roupa que já está rota, velha, para usar lá na frente. Não. Mas graças a Deus, Deus é bom, dá uma roupinha nova já pra gente, né? Através da reencarnação, uma roupinha novinha pra gente cuidar, e ser cuidado. O Aldeir, né? Numerosas curas operadas por Jesus. Kardec também faz um preâmbulo sobre isso também, né? Ele comenta, né, que o que era mais importante não era tanto as curas de Jesus, embora isso fosse o que mais impressionava os olhos das pessoas, mas sim era o carinho, a mensagem consoladora do Evangelho. Então a gente pode colocar que quando a gente usa assim, a sopa é o chamariz, é a isca, mas o que realmente vai prender a pessoa é o amor, né? Então era o amor que contagiava, e foi o amor realmente que fez com que o cristianismo se espalhasse pelo mundo, não foram as curas. Agora, e ele ainda faz o paralelo, né? Isso. Quando João Batista manda os discípulos perguntar se Jesus era o Messias, Jesus manda responder: diga a ele que os enfermos são curados, os leprosos também, os cegos veem, os coxos andam, e por aí vai. Ou seja, a atitude do amor, da caridade, é que é a marca
do Messias, essa marca da caridade, desse amor divino, sempre disposto a socorrer aqueles que mais sofrem. E Kardec faz uma comparação também com o Espiritismo. Ele fala assim: aqueles que veem no Espiritismo somente efeitos materiais não podem compreender sua força moral. Também os incrédulos, que os conhecem apenas pelos fenômenos dos quais não admitem a causa primeira, veem nos espíritos somente charlatães. Não será pelos prodígios que o Espiritismo triunfará sobre a incredulidade. É multiplicando os seus benefícios morais. Porque se os incrédulos não admitem os prodígios, eles conhecem como todo mundo os sofrimentos e as aflições, e ninguém recusa os alívios e as consolações. Então o chamamento, para aquele espírito que é muito, puxa, mas tinha que ter sessão de materialização, tinha que ter cadeira de girante, isso tudo tinha que voltar de novo, as cadeiras levantarem, levitar, mas não é isso que vai transformar as pessoas realmente, não é isso que vai trazer a cura, porque se fosse assim no tempo de Kardec, todo mundo tinha se tornado espírita com as mesas girantes. E não foi o que aconteceu, foram aqueles que foram tocados pela filosofia espírita, que dá uma clareza de uma dimensão muito maior da vida, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, que dá força moral para que a gente possa superar essas adversidades. É verdade. E aí, nesse encerramento desse capítulo, vem um outro ponto também muito interessante, que chama os possessos. Vai ter vários casos aqui que Kardec cita, Ele fala, inclusive, que são mais numerosos de Jesus, os atos mais numerosos. Entre os mais numerosos de Jesus estão as libertações dos possessos. E a gente vê como que naquele tempo era um mal mesmo, uma pandemia, a questão das obsessões. Mas eu acredito que a doutora Marlene Nobre, que até desencarnou recentemente, ela fala, a obsessão é um dos maiores flagelos da humanidade e ainda continua, Com certeza, a gente ainda é um planeta de provas e expiações, nós ainda temos hábitos viciosos, e isso atrai. É como Chico falava, não adianta você afastar as moscas, que é o processo da reunião de desobsessão. Você tem que tirar a sujeira, você tem que fechar a ferida, cicatrizar a ferida. E o que acontece é que as pessoas querem afastar os obsessores, mas querem continuar a ter os mesmos comportamentos. Não tem como. Vão vir obsessores novos, que não vêm os inimigos do passado, que foram evangelizados, mas a pessoa vai continuar atraindo para ela companhias espirituais perniciosas, que vão prejudicar, que vão manter ela doente, que vão perturbá-la espiritualmente, mentalmente, vão tirar a paz e o sossego. Então a gente vai analisar alguns casos aqui, só a título de curiosidade para a gente poder analisar. O item 30 aqui, que é um caso pequeno, Depois que saíram, lhe apresentaram um homem mudo, possuído pelo demônio. Tendo o demônio sido expulso, o mudo falou, e com isso o povo ficou admirado, e dizia: nunca se viu nada semelhante em Israel. Mas os fariseus diziam o contrário: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Quer dizer, isso é um fato. Não mudou muito, não, Isso continua, a gente é acusado, enquanto espírita disso. As curas que são feitas na casa espírita, é o demônio que opera. Só que aí que Jesus, quando ele foi acusado de ser o príncipe de Beelzebub, que é outro termo que aparece também no Novo Testamento, ele fala que se o demônio ele faz o bem, ele está destruindo o próprio reino dele. Como pode um reino dividido por si mesmo subsistir? Então ele está trabalhando contra a sua própria destruição. Eu acho que no estudo aqui também que eu já fiz sobre a Bíblia, eu comentei sobre Marcião. Marcião, ele fez uma Bíblia própria na época, nos primórdios do cristianismo primitivo, antes de ter a Bíblia como a gente conhece hoje. E a doutrina dele acreditava que o demônio tinha se convertido. Até ontem eu tinha visto um filme no cinema, que é um romance, que falava disso. Então, ou seja, o diabo ele é muito burro, porque como é que ele vai competir com Deus, se ele existisse? É uma guerra perdida. Então só os loucos travam batalhas perdidas. E naturalmente que ele se arrependeria depois no futuro pela própria razão, não vale a pena essa vida. E tanto é que a gente vê nas nossas reuniões mediúnicas esses espíritos revoltados, que eles se arrependem, chegam, puxa, perdi 300 anos no ódio, perdi 500 anos. É verdade. Casos às vezes que a gente pega de mais de 1000 anos, e ele fala: puxa, olha só quantos momentos felizes eu perdi. Podia ter reencarnado, ter tido famílias, ter angariado amigos, e eu fiquei preso naquele momento daquilo que me fizeram lá atrás. Então é uma lição fantástica também sobre a importância do perdão,
que não é só uma atitude de amor, mas é uma atitude de inteligência. Porque o perdão, ele liberta quem perdoa, muito mais do que quem é perdoado. Às vezes o perdão é importante para aquele que recebe, mas é muito mais importante para aquele que dá. Porque ali é rompida uma algema espiritual e emocional. Muito interessante. Né? É um direito, eu me dou o direito de ser feliz, então eu me liberto disso, eu dou o direito do outro seguir a vida dele e eu vou seguindo a minha. Né? Então a gente tem um estudo bacana sobre o perdão, falando dos benefícios, né? E das consequências. Então nesse mundo você vê que ele voltou a falar. E quantas vezes a gente se sente emudecido diante da vida, sem palavras de consolo para os outros e para nós mesmos? Esse é o efeito também da obsessão, né? Uma mudez espiritual, no sentido que eu fico fechado em meu mundo, né? Fechado em mim mesmo, né? As pessoas, às vezes, é isso aí entra no campo da depressão, né? No campo da depressão. Ali era uma mudez material, mas existe essa mudez espiritual. Eu não consigo colocar meus sentimentos para fora. Eu fico fechado em mim mesmo. Na questão 33, Kardec coloca isso aí que você falou, Aldeir, com as curas, libertações de possessos, figura entre os mais numerosos atos de Jesus. Quer dizer, o processo de obsessão era grandioso, né? E ele ainda cita, né, que isso é comum, né, que ele presenciava isso nas reuniões, a ação dos espíritos, né? Aqui ele fala do caso também dos espíritos que foram enviados ao corpo dos porcos, né? Assim, isso é interessante. Né? Seria assim, uma obsessão coletiva, né? Não, aqui teve um caso, deixa eu ver se acha aqui. Eu posso dar o item 32. 32 é o que fala sobre os expulsos demônios com o auxílio de Beelzebub. Ele fala, né? Mais uma vez os fariseus, né, combatendo aí nosso Senhor Jesus, né? Dizendo que ele trabalha e expulsa em nome dos demônios. Tem um equívoco, né? O item 29 aqui, ó. Vieram em seguida a Cafarnaum e Jesus, entrando primeiro no dia de sábado na sinagoga, ele os instruía. E estavam admirados de sua doutrina, porque os instruíra como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, encontrava-se na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, que exclamava dizendo: o que há entre vós e nós, Jesus, de Nazaré? Vieste para nos perder? Eu sei quem sois o santo de Deus. Mas Jesus, lhe falando com ameaça, lhe disse: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, se agitando com violentas convulsões e lançando grande grito, saiu dele. Todos com isso ficaram tão surpresos que perguntavam uns aos outros: o que é isto? E qual é essa nova doutrina? Ele ordena com império, mesmo os espíritos impuros lhe obedecem. Está lá em São Marcos. Aqui é interessante, porque eram vários espíritos, né? Era uma legião aqui. E Jesus, apenas com a palavra, afasta a influência daqueles espíritos, e o processo não se dá de forma pacífica. Ocorre uma convulsão no enfermo. E tem também uma história do Bezerra de Menezes, se não me engano era o filho dele, que sofria de obsessão. O obsessor chega a falar: não posso me afastar dele. Se eu me afastar dele, ele morre. Porque o processo de obsessão já durava tantos anos que era um tipo uma simbiose, energética inclusive. Então se era rompido o espírito, o outro desencarnava. Mas era a única forma de se libertar daquela influência. Era uma vida vegetativa que aquele irmão levava, né? Então a gente vê a que ponto pode chegar a obsessão, a tal ponto que, se ela for retirada, a pessoa vem até a falecer, devido à energia negativa que foi bombardeada, né, no corpo físico. Aquela ligação, né? Agora, a gente, por causa do tempo também, né? E a gente queria ver um outro aspecto também que desperta muito interesse para aqueles que gostam de estudar a doutrina espírita, até se esclarecer acerca das curas espirituais. E tem um dos pontos principais que a gente vai querer que a gente tratasse agora, é sobre as ressurreições. Que seria muito interessante falar sobre a ressurreição. Porque, se não me engano, são 3 casos, né? Tem a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e a de Lázaro, que é a mais famosa, né? Isso aí. Porque Lázaro já estava 4 dias dentro da sepultura, né? Que eles não enterravam, eles faziam cavava, né? Um buraco assim no morro, né? E colocava uma pedra tampando, né? Então esse foi o caso que as pessoas gostam mais de citar para dizer que ali foi sim um milagre. Tem como dizer que não foi um milagre.
Já da filha de Jairo, e a outra a gente pode ler aqui pequenininho e comentar, para a gente fazer o paralelo, a gente comenta sobre as 3 ressurreições junto. Estando Jesus ainda passando no barco para a outra margem, quando estava junto do mar, uma multidão de povo se reuniu ao seu redor. E um chefe da sinagoga de nome Jairo o veio procurar, e o encontrando, se lançou aos pés, e lhe suplicava com grande instância, e lhe dizendo: tenho uma filha que está no fim, vinde impor-lhe as mãos para curar e lhe salvar a vida. Jesus foi para lá com ele, seguido por uma grande multidão de povo que o pressionava. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas do chefe da sinagoga e disseram: a vossa filha está morta, por que quereis dar ao mestre o trabalho de ir mais longe? Mas Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao chefe da sinagoga: não temais, crede somente. E então permitiu a ninguém o seguir, senão Pedro, Tiago e João. Tendo chegado na casa desse chefe da sinagoga, viu um bando confuso de pessoas que choravam e lançavam grandes gritos. E entrando lhe disse: por que fazeis tanto barulho? E por que chorais? Esta jovem não está morta, não está senão adormecida. E zombavam dele. Tendo feito sair todo mundo, tomou o pai e a mãe da criança e aqueles que vieram com ele, e entrou no lugar onde a menina estava deitada. Tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, quer dizer, minha filha, levantai-vos, eu vos ordeno. No mesmo instante a menina se levantou e se pôs a andar, porque tinha 12 anos, e ficaram maravilhosamente espantados. E o outro caso da filha, o filho da viúva de Naim. Quando estava perto da porta da cidade, ocorreu que enterravam um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva, e havia ali uma grande quantidade de pessoas da cidade com ela. O Senhor, tendo visto, ficou tocado de compaixão para com ela e disse: não chorais mais. Depois, se aproximando, tocou o caixão, e aqueles que levantavam se detiveram. Então disse: jovem, levantai-vos, eu vos ordeno. Ao mesmo tempo o morto se levantou sobre o seu assento e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então, no primeiro caso, ele fala que não estava morto. No segundo, estava o féretro andando, ele para o féretro, toca no caixão e o jovem se levanta. Isso já aconteceu várias vezes. Tem caso até em Paraíba muito antigo, de que a pessoa estava no velório lá e acordou e falou: estou com fome. E todo mundo saiu correndo, porque o morto levantou. Então as pessoas não entendem. Isso já foi comprovado pelo SEMA, uma doença que chama catalepsia, em que o cérebro ele tem uma atividade tão baixa que o médico que não seja experiente não consegue diagnosticar que a pessoa está viva. Então é tida como morta. Foi o caso desses, tanto do filho da viúva de Naim quanto da filha de Jairo. Eles estavam no estado catalético. Então, sem conhecimento científico, sem a medicina da época não conseguiria identificar. Assim como na Idade Média, muitos casos foram encontrados, pessoas foram enterradas vivas. Porque quando ia abrir o túmulo, a pessoa estava virada no caixão. Tivemos casos recentes, até nos anos 70, eu não lembro agora, um cantor brasileiro que aconteceu isso. Eu não lembro qual cantor brasileiro. A gente pode, depois eu trago até o nome, mas eu não lembro agora. Mas então são casos de catalepsia, como foi o do próprio Lázaro. Só que no caso de Lázaro, esse processo pode durar até 7 dias. Com relação ao mau cheiro, a mulher falou que tinha um mau cheiro, mas ela não sentiu, não tem como dizer ali que ele estava sentindo um mau cheiro. E mesmo ele pode durar até uma semana e apodrecer as extremidades do corpo, porque não está ali o sangue circulando. E saber que também, outra coisa, Nosso Senhor sabia, que estava ainda ligado o perispírito, que é o corpo espiritual, estava ligado ainda ao corpo físico. Então, enquanto não ocorre esse rompimento, é possível retomar a vida. Não ocorreu o fenômeno da morte. Porque morte é diferente de desencarnação, A morte é do corpo, a desencarnação é quando o espírito se desliga completamente do corpo. O corpo já está morto, mas o espírito ainda está preso, Bom, Aldeia, olha só, o estudo é bom, mas a gente tem que terminar, homem. Não tem jeito. Vamos deixar para o ano que vem? Para a gente continuar? É uma pena, que a gente agradece aí. Eu agradeço o convite, a oportunidade de trabalho. O Eduardo Xavier, lá de Paraíba do Sul, Lucas Fagundes, a Débora Lima, olha, uma galera enorme aí. Um abraço para todos aí. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Paciência de estar com a gente nessa sala de aula. A gente lembrar que semana que vem teremos aqui o presidente da Associação Médica Espírita de Três Rios, o Fernando, e encerrando o ano com o Manon. Odei, suas considerações finais, agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Luz Espiritismo. Desejar a todos aí uma boa passagem de ano, Natal, que a gente aproveite esse período para refletir sobre as nossas determinações de vida, os nossos sonhos e projetos, e realmente chegar ao final dessa encarnação
vitoriosos realmente de ter cumprido com o nosso dever, com a nossa parte na criação. Muito bom, muito bom. E a gente volta, né, no próximo, dando continuidade ao livro de Gênesis, Odei. Que aí tem Jesus caminha sobre a água, como é que aconteceu, tem aí a transfiguração, a tempestade aplacada. Podemos voltar nesse assunto? Dar continuidade? Bacana. Obrigado aí, meu irmão. A gente estuda aqui a Gênesis, aqui ao vivo, aqui no programa Luz do Espiritismo, um dos poucos livros que os espíritas leem, né? Importante, você vê a importância dessa obra, fácil de estudar, fácil de compreender. Celso Tinta está aqui, chegando aqui, já fez o sorteio, Celso? Então vamos lá então, Celso, para a gente encerrar. Já tem um programa da Igreja em Ação com o Fabiano, né? Continue aí nas faixas do bem aí, pela 87,7 FM. Olha só, abre aqui, rapaz. Vamos lá. Esse menino não quer colocar mais. O Deis sorteou aqui, mas saiu um papel aqui meio em branco, entendeu? Então não teve que voltar aqui. Aí não pode, é difícil. Então, o livro de hoje, né? A Vida Continua, saiu para Elô Ragone. Tivemos com ela ontem. Nossa, saiu para Elô Ragone. Isso, lá da Vila Isabel. Ela ganhou um livro, A Vida Continua, 20 casos comprovados de que os mortos voltam. Os mortos não é pesado, né? Os mortos voltam, né? Mas mandar um abraço aí para pessoal, né, de Monte Castelo, Caixa d'Água, Puris, Portão Vermelho, Vila Isabel, Triângulo, Centro, né? E o pessoal da internet, né, que está sempre sintonizado com a gente. O Marquinhos, que deve estar lá. O Marquinhos está onde mesmo? Santos, está em Santos. Está em Santos? Santos, que beleza. Lá matando a saudade lá. Bateu até pelado ontem na praia. Oh, que beleza. Está mandando um monte de foto. Isso, eita, adolescente. Eita. Então, Cheio de selfie. Um grande abraço lá para o Marquinhos, que ele curta bastante. Espírito jovem, né? Isso, exato. Né? Então o livro saiu para Elô Ragone, né? A Vida Continua. Mandar um abraço então para todos que estão sintonizados com a gente e lembrar que aqueles que não ganharam, né, esse livraço, né, A Vida Continua, do Severino Barbosa, mas ganhou todos esses ensinamentos, né, essas reflexões que foram feitas aqui no programa A Luz do Espiritismo, que continua semana que vem com Fernando Figueiredo, não é isso? É isso aí. Então, grande abraço para vocês, bom finalzinho bom começo de domingo e bom começo de semana também, né? Tem gente que está despertando agora. E vão ficar aí com a prece de Cáritas. Um bom domingo para todos. Rapaz, eu mostrei aqui o papel. Isso é para minha mãe. Minha mãe